Uma pesquisa da Empíricos mostrou que 79% das gestoras aqui no Brasil já usam IA de forma relevante nos seus negócios. Cerca de 14% delas já utilizam em pesquisas e análise de dados e relatórios. Porém, apenas 1% arrisca o uso da inteligência artificial para fazer trading sobre esses dados. Eu converso agora com o Alexandre Alvarenga, analista da Empíricos. Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Tudo bem, Vitor? Muito obrigado pelo convite. Alexandre, queria começar perguntando exatamente sobre esses usos, né? Qual é o uso mais frequente para análise de dados? E eu queria entender que tipo de plataforma, como é que funciona esse uso? Se seria exatamente com dados trazidos, né, por um próprio banco de dados dessas empresas, seria nesse modelo que a gente já conhece dessas principais chatbots, de pegar fontes da internet. Eu queria entender um pouquinho desse modelo e, evidentemente, do uso prático dessas plataformas. Claro. O que a gente tem visto nas gestoras, e até mesmo o que a gente tem utilizado bastante aqui para o research de fundos, né, é o uso de algumas ferramentas, além do ChatGPT, que é a IA mais tradicional, mas a gente tem visto outras ferramentas de IA crescendo muito, né, o próprio Claude, o Cursor, tem várias ferramentas que têm se disseminado no mercado. As bases de dados, tanto externas, né, quanto internas também, porque quando você tem um repositório grande de dados que as gestoras de fato têm, né, elas conseguem aplicar qualquer tipo de IA para poder utilizar os dados de fora, mas principalmente os dados internos para geração de conteúdo, geração de ideias, de pesquisa, né? Vamos pensar que, por exemplo, gestoras têm vários comitês de investimentos. Só para dar um exemplo mais prático, né? Que elas discutem várias teses, né? Trazem várias informações, e essas informações aparecem ali nas discussões e muitas vezes são perdidas, né? Então você consegue armazenar isso num repositório em texto mesmo, né? A transcrição de uma reunião de um comitê. Isso vai para uma base de dados, né? Um cérebro gigante artificial da gestora, e ela consegue, por exemplo, acessar isso via inteligência artificial. Então, você vê que dentro da área de geração de ideias, de pesquisa, e acho que principalmente de automação, aquelas tarefas rotineiras de atualizar planilhas, bater cota, né? A gente aqui também na análise de fundos, tudo isso facilita muito o trabalho, o que dá uma economia de tempo grande para os analistas e gestores e sobra tempo, inclusive, para poder fazer as suas análises para a geração de alfa, né? Para buscar o alfa dentro do mercado. Alexandre, a gente tem visto as empresas de tecnologia, principalmente, já cortando bastante postos de trabalho, exatamente por causa dessa presença da IA. A gente pode considerar que os empregos dos estagiários e analistas júniores estão em risco? Olha, é polêmico, mas de fato a gente tem visto esse aumento de produtividade grande nas gestoras, né? Acho que as empresas de forma geral, e acho que veio até num momento bom, né? Vamos colocar assim, porque a gente vem de um período difícil para a indústria de multimercados, indústria de fundos como um todo, né, principalmente os fundos de mais risco, em que gestoras tiveram, né, resgates massivos aí, na indústria de multimercados. Em alguns anos saíram mais de 400 bilhões de recursos, e isso reduz, né, o seu patrimônio sob gestão, reduz até a sua capacidade de remunerar a equipe. O que a gente viu acontecer aí que tiveram alguns cortes, né, de equipe e até mesmo gestoras encerrando, né, nos últimos 3 anos, dezenas de gestoras encerraram, se fundiram com outras. Então, eu acho que é, é, toda essa possibilidade de corte de custos com o uso de IA e aumento de produtividade tem sido benéfico para as gestoras como um todo, né, para poder até auxiliar nesse momento de sobrevivência nesse mercado difícil, né, para fundos de ativos de risco. E aí eu acho que aqueles cargos que tem mais aquela questão operacional, de execução, né, como eu falei, atualizar planilhas, o que é muito também o trabalho do estagiário, né, então eu acho que cria uma competição com a inteligência artificial, mas eu acho que o principal ponto é todo o mercado de trabalho, a força de trabalho se especializar, utilizar mais no seu dia a dia, seja no ambiente profissional, no ambiente pessoal também, né, para já estar acostumado a utilizar toda a inteligência artificial, para se especializar nisso e ele próprio se tornar competitivo nesse mercado, né? Eu acho que esse é o mais importante, né? Porque a IA não tem jeito, ela veio para ficar. Pois é, Alexandre, e aí eu te pergunto, mesmo com esse uso ostensivo das plataformas,
para dar o call, ainda depende de um cérebro humano. Só 1% das empresas ouvidas por vocês, na verdade, executa isso de forma automática, né? Delega a uma plataforma para decidir se compra, se vende. Por quê? E por quanto tempo? Olha, eu acho que vem de uma herança, né, dessa gestão discricionária que é muito forte na indústria, né, no mercado financeiro como um todo. É claro que você tem fundos sistemáticos que operam, né, com base em algoritmos, que operam com base em sistemas, né, fundos quantitativos que operam por conta própria sem o uso do gestor, né, o uso da gestão discricionária. Mas o que a gente tem visto é que o uso da IA não tem sido para, de fato, gerar os trades, gerar as teses. Como eu falei, como tem essa herança forte discricionária, os gestores, né, e as próprias gestoras, elas ainda têm essa, eu não diria essa limitação, mas é quase que uma herança mesmo de continuar tratando, né, as teses de investimento de forma própria, as discussões, os comitês de forma discricionária. Eu acho que tem uma discussão que tem crescido bastante no mercado aí também sobre os mercados eficientes, né? A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, é um mercado muito eficiente, o Brasil é um mercado bem menos eficiente, o que traz mais assimetria de informações e é onde você consegue capturar o alfa de fato, né? Então, com a chegada da IA, essa informação rápida que você consegue capturar de forma rápida, tratar de forma rápida, discutir de forma rápida, armazenar e chegar em alguma ideia, né, algum trade idea, né, tudo isso, eu acredito que tem uma tendência de tornar cada vez mais o mercado financeiro como um todo, mercados mais eficientes, o que reduz a possibilidade das oportunidades de geração de alfa. Né? Eu acho que isso é uma tendência que cada vez mais a gente vai ver em evidência aí nos mercados, vai ser mais difícil gerar alfa nesses mercados e a gente até tem visto uma migração para estratégias passivas de investimento em detrimento da gestão ativa, o que também é uma tendência a se acompanhar aí para os próximos, principalmente os próximos anos aí, né? Muito assunto para conversar, para tratar juntos então. Alexandre Alvarenga, analista da Empíricos, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Vitor. Forte abraço, até mais.